O jovem Alexandre estava apenas de férias, visitando os tios na cidade de Ribeirão Pires, quando se deparou com uma manifestação que o traumatizou para toda a vida. Eu sou o Fritz, seu anfitrião, e eu chamo esse relato de... A Sombra do Lobo. Na época, eu tinha 14 ou 15 anos. Foi no começo da década de 90 que eu me deparei com essa situação. Todos os anos, durante o inverno, nas férias de julho, eu visitava meus tios que tinham uma chácara em Ribeirão Pires, São Paulo. A chácara ficava no final de uma estradinha de terra, escondida por entre a mata, próximo à rodovia Índio-Tibiriçá, que liga o ABC a Mogi das Cruzes. O lugar era isolado. Naquela época não tinha internet, celular e na chácara então muitas outras comodidades da cidade estavam distantes da realidade. Então eu, um adolescente na época, ficava constantemente entediado. Havia um rapaz lá, o Carlos. Ele tinha cerca de 13 anos, mas parecia ser bem mais velho que eu. Tinha os dentes estragados e quando falava exalava um bafo horrível de cigarro. A sua pele era ressecada e enrugada devido à exposição constante ao sol. E o Carlos, ele trabalhava para os meus tios, ele carpeou terreno, levava algumas cabeças de gado que meu tio criava para pastar e também executava alguns outros serviços como ajudar na colheita do pomar, buscar mantimentos no centro da cidade, etc, etc, etc. Mas mesmo com toda essa diferença de idade e de realidade entre nós, Carlos e eu nos tornamos muito amigos. Nos momentos de folga, ou mesmo quando o acompanhava quando ele ia pastar o gado, brincávamos como crianças do interior. Corríamos pelos morros, investigávamos lugares estranhos, casebres abandonados, roubávamos frutas de pomares alheios e invadíamos lagos particulares para pescar tilápia. À noite, fazíamos fogueiras próximos à casa da chácara e entre uma ou outra guloseima contávamos muitas histórias de fantasmas e outras criaturas folclóricas. Numa dessas noites, enquanto contávamos nossas histórias, tentando ver quem se assustava primeiro, mencionei que havia assistido ao filme Um Lobisomem Americano em Londres e lembro de ter mencionado o quanto tinha me deixado apavorado. Carlos me lançou um olhar decepcionado e disse: É uma pena. A gente tinha um lobisomem por aqui. Era um tal cara esquisito e magrelo que morava subindo aquele morro. O Carlos apontou em meio à escuridão para aproximadamente a região norte de onde estávamos naquele momento. Mas no final das contas ele não aguentou não. Tava com medo de alguém matar ele ou cansou da perseguição, não sei. Mas ele mesmo acabou fazendo o próprio serviço. Ele se enforcou lá para trás das torres. Haviam torres de energia que cortavam a região e elas se espalhavam por alguns morros próximos ali da chácara. Eu ri. Disse que ele estava com historinha para me assustar. Mas o Carlos, ele não achou graça. O Carlos ficou bem sério. Ele se inclinou na minha direção e disse: Você quer ver? Eu te levo até a casa dele e até onde ele se matou, se você duvida. Diz que o laço ainda tá lá na árvore. Quando acharam o corpo, tinha quase que só osso. Demoraram tanto tempo pra achar o coitado que a cabeça estava amarrada firme na corda e o resto do corpo tinha caído no chão. Não sei, mas já ouvi falar que lobisomem vira lobisomem até depois de morto. Vai que foi nessa que ele se quebrou todo tentando se soltar da corda, né? Confesso que ouvindo isso eu fiquei com medo. Fiquei com medo sim, confesso, mas também fiquei um pouco incrédulo.
Eu queria ver se essa história era real e concordei em fazer esse passeio com o Carlos. Na manhã seguinte saímos para pastar o gado. Chegamos ao pasto, deixamos as vacas comendo tranquilamente e, sabendo que elas não costumavam vagar por aí sem rumo, as deixamos sem guarda e de fininho nos afastamos em direção à casa do lobisomem. Quando chegamos lá, eu tive uma imensa decepção. A tal casa não passava de uma ruína dominada pelo mato. Havia uma parede aqui, outra ali, mas as portas e janelas haviam apodrecido ou sido roubadas. Não sobrava mais nada do telhado e o chão era repleto de entulho ou cacos de telha. Eu me senti enganado e perguntei quando ele havia se matado. Carlos me disse que não sabia, mas achava que tinha sido antes da época do nosso nascimento. Foi frustrante, né? Eu achava que era uma história recente, mas era algo de um passado, provavelmente distante. E talvez essa coisa de lobisomem era invenção do povo para justificar o suicídio, ou quem sabe até o homicídio desse homem. Vai saber, não é? Mas eu queria ver a tal corda. Eu duvidava que existisse algo no local, mas a gente já estava no meio do caminho mesmo. Nessa hora o Carlos ficou inventando desculpas. Disse que tinha que entrar por uma picada na mata, que era perigoso e demorado, que meus tios iam ficar bravos. Mas eu insisti. Eu estava decidido. Agora a honra dele estava em jogo. E eu queria ver se existia mesmo esse lugar, ou se ele era um mentiroso. Mentiroso eu não sou! Gritou ele com lágrimas nos olhos. Se você quer ver, vamos lá ver então. Ele saiu batendo os pés, espumando de raiva. Lembro que andamos por umas 2 horas numa picada na mata. E eu nunca me senti tão inseguro. O caminho que começou fácil, depois de um tempo começou a ficar sinuoso. Num sobe e desce de pedras com riachos e nascentes por todos os lados. A coisa foi ficando tão feia, a mata tão densa, que a luz do sol quase não penetrava. Parecia que o dia já estava acabando. E eu acabei sugerindo que voltássemos, mas ele estava irredutível. Carlos não gostava de ser chamado de mentiroso. E eis que, depois de mais uma meia hora de caminhada complicada, chegamos a um ponto mais limpo da mata. Subimos um morro e chegamos até os pés de uma imensa torre de energia. Estávamos próximos do local. Carlos caminhou por uma trilha por mais alguns minutos e parou, bloqueando o meu caminho. Pronto, chegamos. Vai lá ser feliz agora. Ele saiu do meu caminho e a cena era surreal. Havia uma pequena clareira na mata, com uma árvore bem ali no meio da clareira. Quase não havia vegetação em volta. Apenas a árvore, coberta de musgos, desfolhadas e cheia de galhos tortos e deformados. Eu me aproximei da árvore. Nela havia um galho mais proeminente e nele havia uma coisa coberta por musgo e sujeira. Era uma espécie de caroço na árvore, uma coisa quase como um anel, não era natural. E esse galho era um pouco mais alto para chegar, e eu tinha medo de escalar a árvore. Naquele momento eu tinha muito medo, mas eu posso jurar para vocês que eu achava que aquilo era um pedaço de corda, já apodrecido e incorporado ao corpo da árvore velha. Eu me virei em direção ao Carlos e disse que já podíamos ir embora, quando
Um barulho fez os dois congelarem em nossos respectivos lugares. O Carlos ali, na beirada da clareira, e eu ali, aos pés da árvore, travados como duas estátuas. O que nós ouvimos era um rosnado. Um rosnado como eu jamais ouvi em minha vida e espero jamais ouvir novamente. Era uma mistura de um rugido como de um leão, misturado com um grunhido de um grande porco. Eu não saberia explicar certamente como era aquele som, mas era horrível, era algo fora desse mundo. Chamei baixinho por Carlos. Ele fez um sinal com a mão para que eu ficasse em silêncio. Ouvimos novamente o rugido, mas dessa vez ele veio de outra direção. Parecia que o animal, ou o que quer que aquilo fosse, estava nos rodeando. Após mais um momento, ouvimos novamente o rugido, e dessa vez parecia que ele estava atrás de mim. Naquela hora eu quis fazer xixi nas calças. Foi uma coisa horrível de se ouvir. E o que se seguiu depois disso foi uma sequência de ruídos, como se houvesse um bicho caminhando pela mata, pisando em galhos secos e balançando a vegetação. Mas mesmo com todo aquele caos sonoro, com todo aquele barulho, bem próximo do meu ouvido, eu não via nada ali. Nada se movia na mata. Tudo estava parado e tranquilo, fora os barulhos assustadores. E foi então que eu olhei para a cara do Carlos. O Carlos, ele estava com a boca aberta e os olhos arregalados, como se fosse pular para fora do rosto. Eu nem tive tempo de falar nada. O Carlos, ele saiu correndo, cambaleando e gritando como uma criança assustada e me deixou ali. Ele me deixou ali sozinho e eu fiquei ali, travado, sem saber bem como agir ou reagir, tremendo de medo quando eu senti um frio intenso. Um frio intenso, um vento gelado que parecia ter vindo do além e me fez tremer da cabeça aos pés. E de repente eu ouvi novamente aquele rosnado. Dessa vez, baixinho. Estava atrás de mim, entre eu e a árvore. E então senti na minha nuca um bafo gelado, acompanhado de um cheiro horrível de carniça com limo. E eu senti aquele hálito batendo na minha nuca. Eu dei um passo trêmulo, depois dois, e quando eu menos percebi estava correndo desesperadamente pela mata, cambaleando, me arranhando, me ferindo. Mas felizmente eu não me perdi. E eventualmente acabei achando Carlos pelo caminho. Voltamos em silêncio até o pasto e percebi que eu havia me cortado todo na fuga. Estava cheio de arranhões pelo corpo e alguns deles ainda sangravam. Chegamos sujos e feridos na chácara, contudo, estávamos inteiros. À noite fizemos uma fogueira e eu perguntei ao Carlos o que ele tinha visto. E ele não sabia bem explicar o que era aquilo. Ele disse que tinha visto um vulto branco enorme se rastejando pelo chão da mata e crescendo pela árvore bem atrás de mim. Naquele momento eu me lembrei daquele bafo podre gelado na minha nuca e engoli seco. Não falamos mais sobre o assunto. Com o tempo, meus tios compraram outra chácara e se mudaram dali e eventualmente eu perdi contato com o Carlos. Mas naquele dia e até hoje, eu posso jurar que aquela coisa que nos atacou na mata era um fantasma. Mas não era um fantasma comum. Era um fantasma de um lobisomem.
Esse foi o relato do Alexandre, espero que tenham gostado. Se gostaram desse relato, deixem um like. Se gostaram dessa narração, deixem um like e se inscrevam no canal, não esquecendo de ativar as notificações. Se você tem um relato para contar e gostaria que ele aparecesse aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e acesse nossas redes sociais. Agora, caso você tenha dicas, sugestões, dúvidas ou comentários sobre esse relato, deixe seu comentário aí embaixo. Estamos fazendo uma pesquisa de opinião. Você acredita em lobisomens? Se sim, comente. E se não, diga-nos o porquê aqui nos comentários abaixo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima no Relato Sobrenatural.